E aí, bem-vindo ao canal Sem Limites, e eu não vou mentir, eu sou péssimo com introduções, mas a parada é a seguinte, tava eu desempregado navegando na nossa querida internet, porque é isso que eu faço. Porque eu não tenho o que fazer, eu sou desocupado. Eu achei um iceberg das lendas urbanas japonesas. Eu achei super interessante porque a cultura japonesa é bem diferenciada, eu acho uma cultura bem interessante. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui. Mas eu enrolei pra um caralho pra fazer esse vídeo. Porque, mano, olha isso. Olha isso, tá gigante. Eu espero que vocês fiquem comigo até o final e que vocês curtam o vídeo. Pra ajudar, coloca aí 1.25, 1.5. Eu assisto nessa velocidade também, então não dá nada. E é claro que eu tô desejando isso só pra quem deixar like e se inscrever, né? Só pra esclarecer. Se você não fazer essas duas coisas simples, quando você ir cagar, um espírito vai surgir da privada e arrancar sua bunda fora. Durante o vídeo vocês vão entender isso. Enfim, bora lá. Camada 1, Tek Tek. Essa é uma das lendas mais populares do Japão e a sua história, para vocês terem noção, já inspirou até vários filmes e jogos. A lenda conta a história de um espírito vingativo de uma estudante que foi morta perdendo a parte inferior do seu corpo. E uma das suas marcas registradas, além desse visual bem bizarro, é um barulho que ela faz antes de atacar suas vítimas, já que ela se arrasta pelo chão com as suas garras, resultando em um barulho muito estranho. Por isso acabam dando esse nome pro espírito, de Tek Tek. No começo ela era uma estudante muito tímida e sofria muito bullying por causa disso, e há um tempo atrás teve um surto de cigarras no Japão, e adivinhem só, ela tinha pavor desse bicho. E um dia, voltando da escola, ela foi seguida até a estação ferroviária e não tinha praticamente ninguém lá por conta do horário. E como a gente sabe que criança só faz merda, um trio de garotos achou uma ótima ideia pegar uma dessas cigarras e colocar no ombro dela, sem ela perceber. Quando ela viu o bicho andando nela, ela ficou apavorada e acabou caindo no trilho do trem. A criançada, bem merdeira como é, começou a se rachar de dar risada, tanto que eles nem perceberam o trem se aproximando e, como já é de se imaginar, acabou passando por cima da garota, partindo o corpo dela em dois. A reação do pessoal foi chamar alguma ajuda ou algo do tipo? É claro que não. Todo mundo saiu correndo apavorado e simplesmente prometeram que nunca iam contar o que aconteceu pra ninguém. E pior ainda, com o tempo muitos acreditavam que ela tinha até cometido suicídio. Mas aconteceu o improvável. Eu acho que literalmente ninguém esperaria por isso. Esses garotos, depois de um tempo, seguiram suas vidas normalmente, até que um dia, voltando da escola, eles repararam que tinha um tipo de barulho muito estranho praticamente seguindo eles. Até que um deles, cansado desse som, começou a correr, mas quando ele se afastou um pouco dos seus amigos, ele se virou e deu um belo de um grito, fazendo os outros dois moleques olhar pra trás também. E lá tava ela, a garota até então morta, se rastejando no chão sem a parte inferior do seu corpo. Em geral ficou paralisado e convenhamos que com razão, mas isso deu brecha pra ela se aproximar deles e partir todo mundo em dois com uma foice. E desde então o espírito dessa garota vaga pelas estações de trem às proximidades, buscando vítimas pra amenizar sua raiva. Existem algumas histórias meio que alternativas, como uma que diz que na realidade a garota foi espancada e abusada e depois ela acabou cometendo suicídio. Uma que diz que o espírito da menina vaga por aí na realidade buscando a parte inferior do seu corpo. E aí depois ela pega e mata suas vítimas partindo elas ao meio também com uma foice. Hashishaku-sama. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos quando vejo histórias ou filmes de terror fico me perguntando por que sempre tem criança no meio. Ou pelo menos sempre começam a partir delas os problemas paranormais. E a resposta é até que meio simples. As crianças são mais fáceis de cair nessas coisas ou serem manipuladas. Ou seja, são alvos mais fáceis. E é mais ou menos nesse contexto que essa lenda circula. Hashishaku-sama é um espírito que sequestra crianças. É tipo o homem do saco aqui no Brasil. Mano, que porra de exemplo é esse? Ela é considerada pelos japoneses como uma yokai, e o seu visual lembra muito do Slenderman. E pra vocês terem noção, até jogos como o próprio Resident Evil Village já se inspirou nessa lenda pra criar o seu próprio personagem, a Lady Dimitrescu. Esse espírito tem forma de mulher e mede nada menos que 2 metros de altura, e ela faz um som mais ou menos descrito como pó, e ela vai repetindo isso diversas vezes. Muitos acreditam que é a partir daí que as crianças se sentem atraídas, e depois de ouvirem esse som, elas são amaldiçoadas, e serão seguidas não importa até onde, até serem pegas. Mas existe uma história de como um garoto sobreviveu a toda essa situação, mesmo parecendo impossível. Tudo começou na casa dos avós do menino em uma área rural. Ele estava sentado no gramado quando viu alguns sons estranhos e quando olhou para o lado reparou que vinha de uma mulher muito alta e que depois misteriosamente desapareceu. Quando ele voltou para casa, contou para os avós o que aconteceu e naturalmente os adultos ficariam um pouco de pé atrás assim com essas histórias de criança, mas não foi muito bem a reação dos avós.
avós. Seu avô na hora saiu correndo pro telefone para ligar para alguém, enquanto a sua avó ficou perguntando várias vezes sobre as coisas que ele viu e se ele se sentiu atraído pela mulher, que só Deus na causa, né? É bem feinha, assustadora, bizarra, enfim. A parada é que o avô do menino ligou pra uma bruxa para tentar proteger ele. A bruxa deixou o garoto em um quarto com os 4 cantos com tigelas de sal, além de uma imagem de Buda para ele rezar. Fora também um pergaminho mágico que ele não podia soltar de forma alguma durante toda a noite. Quando amanheceu o dia, o menino junto com seus avós, a bruxa e mais um pessoal foram sair da cidade em uma van. E no caminho, por mais que o espírito tivesse seguido todo mundo, a bruxa conseguiu meio que despistar ela. E o garoto conseguiu sobreviver, com um único porém, de nunca mais poder visitar os avós por ser muito arriscado. Kushisaki Onna. Essa garota, assim como suas 2 irmãs, era bem vaidosa e todas resolveram fazer uma cirurgia no rosto, mas em uma delas teve um tipo de complicação por causa do material usado, causando uma deformação no rosto dela. Como a vaidade muitas vezes é inimiga do bom senso e a sua aparência era tudo pra ela, com o tempo ela foi se perdendo mentalmente até cometer suicídio. Mas sua versão mais popular da lenda diz de outra forma. Na realidade, essa garota vivia na idade dos samurais, e ela era a mais bela e desejada de todas as mulheres. E apesar disso tudo, ainda assim ela achou um pretendente e se casou. Mas como seu marido era um samurai, ele foi pra guerra deixando a mulher sozinha por um bom tempo. E merdeira como ela era, logo ela se sentiu sozinha e começou a chifrar o cara. Tem como isso acabar bem? É claro que não, os jornais já mostraram isso pra gente várias vezes, né? Logo um boato se espalhou de que aquela mulher, a mais bela de todas, tava ficando com outros homens, e sem ela saber acabou chegando no ouvido do seu marido que tinha acabado de voltar da guerra. Ele, curioso pra saber quem era essa mulher que todo mundo tava falando, foi com um amigo até a casa dela. Andando até lá, ele achou muito semelhante o caminho, e quando se deu conta tava ali, a casa que os dois moravam. Ele entrou e se deparou com a mulher traindo ele, então ele furioso matou o cara e cortou o rosto da mulher deixando ela sangrar até a morte. E a frase que ele falou é ainda mais bizarra que toda essa situação. Você se acha bela? Então vamos ver agora. A partir daí ela voltou à vida como uma yokai e vaga pela cidade procurando vítimas. Ela para as pessoas e pergunta se a pessoa acha ela bonita, e se a resposta for sim, ela tira a máscara e mostra seu rosto cortado. E ela faz a mesma pergunta de novo. Você me acha bonita? Se a pessoa demonstrar medo ou dizer que não, a mulher mata a pessoa cortando o seu rosto com uma tesoura. Mas ainda assim, a lenda diz que tem uma forma de sobreviver caso você seja parado por ela. É até que bem simples. Só passar reto e não dar atenção. Ou dizer que ela é bonita nas 2 vezes que ela perguntar sem demonstrar medo. Nessa segunda ocasião, você ainda é presenteado com um rubi pelo espírito. Transmissão especial NNN. Essa foi uma transmissão temporária exibida pelo canal NNN. No Japão, antigamente, depois de um programa acabar, a TV ficava totalmente estática, com um ruído completo. Não é igual hoje em dia, que acaba um programa e logo em seguida começa outro. É contado que por volta de 1996 estavam exibindo a programação normal, até que mais ou menos 2h30 da madrugada o fundo foi mudando gradualmente para um fundo de coleta de lixo, fora também que toda a coloração da transmissão foi mudada. Vários nomes começaram a rolar na tela por 5 minutos mais ou menos, no estilo dos créditos dos filmes de hoje em dia, e no final uma mensagem meio macabra apareceu: as vítimas de amanhã terminaram. Boa noite. E simplesmente a exibição parou. Existem alguns vídeos no YouTube de pessoas que tentam representar esse acontecimento, mas não tem nenhum vídeo concreto daquela época da transmissão original. Fora também que tem algumas teorias que tentam explicar o que na verdade aconteceu. Algumas teorias mais populares e plausíveis é que na realidade essa exibição foi retirada de um outro canal chamado Okuyami, já que esse programa tinha o costume de ler o nome das pessoas que tinham morrido naquele dia. Ou a teoria do voo 123, que também listava o nome das vítimas do acidente e transmitiam durante a noite algumas vezes como uma forma de homenagem. Quarto Vermelho. O Quarto Vermelho começou como um tipo de creepypasta e com o tempo acabou se tornando uma lenda urbana japonesa, já que deixa as pessoas da geração Y apavoradas quando fala sobre isso. A lenda diz que algumas pessoas usando o computador do nada começaram a receber um pop-up dizendo "Do you like Red Room?". É claro que naturalmente o usuário vai tentar fechar, mas a aba não vai sair dali de jeito nenhum. Então, nisso algumas pessoas se arriscaram clicando nesse pop-up e todas foram mandadas para uma página com um tipo de questionário que não se sabe ao certo sobre o que é. Depois de responder esse questionário, o pop-up vai exibir o seu nome, além de vários nomes diferentes, como de familiares, amigos e até mesmo vizinhos. O que faz eu e provavelmente até vocês pensar que deve ser um vírus, já que não é difícil acontecer essas coisas, além de que informações desse tipo são fáceis de vazar. Mas aí que tá a parte mais bizarra. Depois de acontecer todas essas coisas, a única coisa que vai restar de você é as suas lembranças, já que todos que se depararam com esse pop-up foi encontrado morto
morto no dia seguinte com seu corpo no quarto e sangue escorrendo pelas paredes e o chão, além de uma mensagem bem macabra no computador. Mas calma que as coisas ainda vão piorar. Voltando um pouco no tempo, lá em 2004 houve um incidente envolvendo duas crianças. Basicamente uma garotinha de 11 anos matou sua colega de classe que também tinha mais ou menos a sua idade, e depois desse ocorrido a garota foi levada para interrogatório e ela afirmou que era fã dessa lenda do Red Room. E esse caso ganhou tanta notoriedade no Japão naquela época que provavelmente muitos acabaram acreditando que esse mito era real e não uma coisa sobrenatural, uma coisa inventada, e até hoje isso assombra a comunidade japonesa como uma lenda urbana. Resposta fantasma. Essa lenda se espalhou pela internet desde 2002, só que pouco tempo depois foi revelado pelo próprio autor que se tratava de uma história inventada. Basicamente foi um mito criado para investigar o porquê creepypastas e lendas se espalham tão rápido pela internet, e muitas vezes a maioria delas ganhando até vida própria, e se tornando praticamente uma coisa real de tanto que atinge as pessoas, como foi o caso do Slenderman. Nesse caso é apresentado um tipo de ritual, tem que ter 10 pessoas e todas têm que ter celular, além do número salvo da pessoa na sua esquerda. Contando até 3, todo mundo tem que colocar para ligar ao mesmo tempo e esperar que alguma das chamadas seja atendida por esse tipo de espírito, já que seria impossível atender normalmente porque todos os celulares estariam ocupados. Caso aconteça de algum dos celulares for atendido, você pode fazer qualquer pergunta que o espírito vai te responder, mas no final tem um porém. Depois de você receber sua resposta, quem vai te fazer a pergunta é o espírito, e caso você não saiba responder ou simplesmente não fale nada, uma mão surge do celular e arranca um pedaço do seu corpo. Segundo a lenda, o homem das respostas foi uma pessoa que nasceu com uma condição rara, onde ele não tinha nem pernas e nem braços. Então depois da sua morte ele se tornou um Yurei, que na cultura japonesa são espíritos que conseguem voltar para o mundo físico buscando vingança pela sua vida passada. E o objetivo dele é voltar a ser humano, recolhendo parte do corpo das suas vítimas. Não sei porquê, mas isso me lembrou muito as histórias de Ouija e aquele Charlie, né? Mas enfim, é só um comentário desnecessário. Kuni. Relatos de um avistamento de uma criatura na área rural do Japão se espalhou por volta de 2003, depois de uma publicação feita em um fórum sobre histórias de fantasmas. As pessoas começaram a descrever um ser humanoide todo branco. Até hoje ninguém sabe outras características dessa criatura, já que é dito na lenda que todo mundo que viu ela de perto morreu ou enlouqueceu. Os relatos são bastante distintos, variando muito o contexto e o horário, mas de uma forma geral, a criatura quando está presente, um tipo de névoa aparece no lugar, e normalmente ela sempre aparece distante das pessoas. Uma das coisas que ela mais chama atenção é na sua forma de andar, já que literalmente ela se dobra e se contorce inteiro da direita para a esquerda e vice-versa. A história com o tempo foi modificada diversas vezes até se tornar praticamente uma creepypasta, já que originalmente na primeira vez que foi publicado em um fórum não tinha nenhuma descrição sobre as consequências de olhar para a criatura, nem mesmo foi descrito como uma aparição de um espírito, e sim como um cara misterioso todo de branco dançando de forma bem estranha no campo de plantação de arroz. Mas com o tempo e graças ao fórum 2Channel e a popularidade da história na versão macabra aqui na internet, praticamente o aviso que era tudo inventado ficou enterrado e o resto foi andando sozinho de pessoa em pessoa. Papel vermelho, papel azul. Essa aqui... Mano, como eu posso dizer? Isso aqui é bizarro, no mínimo. Essa lenda é bem antiga e se popularizou nas escolas de ensino fundamental do Japão e da Coreia, e nesse caso é ambientado no banheiro. Existem várias versões dependendo da região que a pessoa mora, mas o conteúdo geralmente é o mesmo. Como lá no Japão o estudo é feito em tempo integral, e isso sim que me assusta de verdade, não é nem a lenda. Antes de ir embora, normalmente as crianças vão usar o banheiro. Caso você tenha ido soltar aquele barrão, provavelmente você pode ser vítima desse espírito, que provavelmente também não deve gostar, né? Eu acho. Mano, desculpa, tá? Desculpa. A lenda conta sobre um menino que foi no banheiro e na hora de se limpar não tinha papel. E aí ele ouviu uma voz misteriosa fazendo uma pergunta: você quer papel vermelho ou papel azul? E o garoto respondeu papel vermelho, fazendo todo o seu sangue começar a jorrar do seu corpo e, é claro, causando a morte dele. Beleza. Beleza. Alguns dias se passaram e a história já tinha se popularizado, mas um outro aluno, mesmo com muito medo, acabou indo no banheiro e a mesma situação acabou acontecendo com ele. Só que lembrando dessa lenda, dessa parada que tinha acontecido lá com outro cara, não sei o que, ele respondeu que queria papel azul. E foi aí que todo o seu sangue foi drenado, deixando ele azul de tão pálido e morrendo depois. Por mais bizarro que seja, tem algumas teorias que dizem que a história nasceu a partir do medo das crianças de tomar decisões importantes
importantes que podem mudar suas vidas, como, sei lá, ir bem em uma prova e ganhar uma bolsa de estudos em algum lugar, enfim, tomar algumas decisões importantes. Basicamente, isso é a representação de que cada escolha pode trazer uma certa consequência pra sua vida, só que, enfim, é da hora e tal, mas cagando, velho, cagando, é foda. Incidente Samejima. Esse incidente se popularizou muito na internet e é considerado no Japão como um daqueles casos que o governo oculta a verdade. O incidente Samejima se tornou conhecido em 24 de maio de 2001, quando o tópico chamado Vamos Falar sobre o Lendário Tópico Samejima foi criado no quadro de avisos anônimo do fórum 2Channel. A parada aqui é meio confusa, mas eu vou tentar mais ou menos explicar pra vocês. Basicamente, usuários desse fórum começaram a escrever textos fragmentados sobre o conteúdo do incidente, além de que novos tópicos surgiram sobre esse assunto. E no fluxo de toda essa bagunça, surgiu uma regra implícita sobre esse mito, que todos que descobrissem a verdade seria morto. Simplesmente esse incidente é fictício, e a sua própria criação foi uma piada, além de ser considerado um tipo de jogo onde cada um pode acrescentar um pouco na história, igual uma creepypasta praticamente. O que se tem de informação sobre isso é bem escasso, e a única coisa que dá pra fazer pra entender melhor toda essa bagunça é assistir um filme lançado em 2020 baseado no incidente Samejima, 7 Mistérios da Escola. Nas escolas japonesas circula várias histórias e boatos sobre fatos inexplicáveis e sobrenaturais, e a lenda dos 7 mistérios basicamente é composta por lendas que falam sobre esses fenômenos. A primeira é sobre a garota do banheiro. Sem ter ninguém dentro do banheiro, você, às 3 da madrugada, tem que bater 3 vezes na porta do banheiro, sendo que na terceira vez o espírito de uma garota vai fazer uma aparição e te fazer um convite para brincar. A segunda é sobre pinturas e estátuas vivas. Ao andar pelos corredores da escola no escuro, você vai se sentir observado, e muitos alunos acreditam que as pinturas e as estátuas andam pelos corredores durante as madrugadas, ou seja, é como se fosse um lugar mágico para objetos ganhar vida. A terceira é sobre um espírito que puxa você para dentro da piscina. Enquanto na minha escola parecia uma prisão e mal tinha espaço, as escolas do Japão têm até piscina, né? Oh, que chique. É claro que não generalizando, não deve ser todas, né? Mas é chique, é chique. Sua escola tem piscina? Não tem. A minha também não. A minha não tinha também. Além da conta que um grupo de amigos invadiram a escola à noite para nadar e se divertir na piscina, mas quando deu 1h da madrugada, um dos garotos foi puxado pro fundo da piscina, ficando preso lá embaixo e morrendo afogado. Esse horário, entre as 1 e as 3 da madrugada, é conhecido como Ushi no Koko, onde o mundo espiritual se conecta com o mundo normal, digamos assim. O quarto é a maldição do espelho. Às 4h44 da madrugada é considerado no Japão o horário da morte. E espelhos, desde antigamente, são considerados objetos místicos, né, usados em rituais e até feitiços. E nesse contexto que rola os fenômenos paranormais. Algumas pessoas dizem que é possível ver alunos que não existem ou ver até sua própria imagem, só que você morto. O quinto mistério fala sobre mundos paralelos envolvendo assombrações que se projetam no mundo dos vivos durante a noite. Em paralelo a isso, já tem um sexto tópico que também fala sobre essas entidades, só que agora é sobre as que estão presas nas escolas. Nesse caso é dito que à noite, quando você for na escola, tem uma possibilidade bem alta de você encontrar algum outro aluno. Só que esse aluno vai ser diferente, vai soar meio familiar, porque essa pessoa você já encontrou alguma outra vez. Mas no dia seguinte, você comentando com as pessoas sobre esse aluno que você encontrou, simplesmente todo mundo vai te falar que essa pessoa nunca existiu, mesmo você sabendo que já viu ela antes em outros momentos, fora também nesse dia específico na escola, ou seja, bem vibe de perseguição e alucinação. Por fim, o sétimo mistério diz que quem fica sabendo de todos os mistérios é amaldiçoado. Só fica a dúvida aí pra saber se vale pra gente, né, que não tá no Japão, porque... O Tsurubuni. Em 1803, pescadores locais da costa de Harayadori viram um navio misterioso navegando aparentemente sem rumo. Era muito diferente dos padrões da época, já que esse navio tinha um formato de disco com janelas em cima e tiras de metal embaixo. Então eles resolveram rebocar esse navio, até que depois de alguns minutos uma mulher de mais ou menos 18 a 20 anos saiu de lá. Só que ela não parecia nada normal para os padrões japoneses por causa da sua aparência. De acordo com os pescadores, ela tinha uma pele bem rosada e era bem ruiva, além de usar roupas preciosas com tecidos que até então eram desconhecidos. Quando ela e os pescadores entraram em contato, ninguém conseguia entender nada do que o outro estava falando, e por mais que ela agisse de forma gentil, ela estava segurando um tipo de caixa com material claro, e os pescadores, mesmo tentando pegar para ver o que era, ela não deixava de jeito nenhum. Algumas teorias surgiram entre os japoneses. Eles pensaram que provavelmente ela era uma princesa estrangeira que por algum motivo precisou fugir da sua terra natal, e por conta do seu jeito gentil, pensaram que ali poderia ter a cabeça de um possível amante. Agora, como eles chegaram numa conclusão tão bizarra dessas, né? Só Deus sabe. Como custaria muito dinheiro e tempo para investigar essa mulher e o barco, eles levaram ela até a costa para ajudar e depois deixaram ela ir embora. Em uma versão diferente, os pescadores na realidade só colocaram o barco dela de volta no mar, onde estranhamente
Obviamente eles acreditavam que ela viveria pelo resto da vida navegando sem rumo. Atualmente diversos filmes e animes foram feitos se baseando nessa lenda e várias investigações também foram feitas para tentar entender quem era essa mulher e da onde ela veio. E por incrível que pareça, conseguiram chegar em algumas conclusões, só que nada muito concreto, e algumas teorias são bem estranhas. Acreditam que a mulher era russa, ou até mesmo que poderia ser uma visita alienígena por causa dos símbolos estranhos que tinha no barco. E até talvez o mais provável, que a garota na verdade era uma pessoa importante de algum outro país, que estava tentando fazer contato com os japoneses, já que nessa época o Japão era muito fechado fazendo negócio só com a Holanda e a China. Hikiko. Essa é uma história de uma garotinha que sofria de depressão por causa de muitos problemas que ela passava na sua vida. Em casa ela sofria abuso dos seus pais, que batia muito nela, e mano, quando eu falo muito, é muito mesmo, a ponto de causar deformações nela. Nisso, quando ela ia pra escola, sofria bullying dos outros alunos por causa dessas deformações e por causa das feridas espalhadas pelo seu corpo. Olha só, além do povo ajudar, acho engraçado, o pessoal meio doente. É claro que com tudo isso, o fim não poderia ser nada agradável, e além da conta que ela cometeu suicídio por causa dessa vida horrível que tinha. Já outras versões contam que ela morreu espancada até a morte pelos seus pais. Ela, depois de morta, se tornou um espírito vingativo que caça as pessoas que fizeram mal pra ela de alguma forma em vida, pegando a pessoa pelo cabelo e arrastando o rosto dela no chão até ficar em carne viva. E pra finalizar, ela pega a pessoa, arranca todos os membros e ainda decapita a vítima. E ainda não satisfeita, ela leva o resto da pessoa pra sua própria casa. A lenda diz que quem vê isso acontecer e tentar ajudar ou até mesmo ficar ali parado no lugar, o espírito vai fazer o mesmo com você. Hanako no banheiro. Essa lenda é bem parecida com a loira do banheiro aqui no Brasil, e é falado que uma garotinha de 10 anos chamada Hanako tava brincando de esconde-esconde com seus amigos na escola, até que ela foi se esconder na terceira cabine do banheiro, mas ela nunca saiu de lá. No dia seguinte, uma mulher que cuidava da limpeza dos banheiros encontrou o corpo da garota, e algumas pessoas acreditaram que ela bateu a cabeça forte, acabou morrendo, ou que ela foi assassinada. Dizem que o espírito da Hanako aparece no terceiro box do banheiro querendo talvez fazer amigos ou se vingar da sua morte, matando a pessoa do mesmo jeito que ela morreu. E caso a pessoa tente fugir da garota, ela iria aparecer no banheiro da casa da pessoa quando desse meia-noite. Dizem também que se você bater na porta do seu banheiro 3 vezes enquanto fala Hanako quer brincar, uma voz te responderia que sim. E caso você, cagado de medo, tentasse fugir, porque normalmente dá errado, se desse certo você ia ficar com muito medo, né? Não adianta correr, porque uma força misteriosa te puxaria de volta pro banheiro. Essa força se chama diarreia. Ai, mano, meu Deus, eu parei, mano. Eu falei que eu não ia zoar, não ia fazer graça desse vídeo, cara, não dá. Ai, droga. Camada 2, cabeça gigante. A lenda, por mais que tenha esse nome no mínimo duvidoso e engraçado, a história é meio bizarra. Um cara lembrou de uma viagem que ele fez há muito tempo atrás pra uma aldeia, uma coisa bem paradisíaca. Além de uma das coisas que mais marcou ele foi uma pousada que ele diz que era bem tranquila e aconchegante. Então ele decidiu voltar mais uma vez pra vivenciar essa experiência de novo. Ele pegou o carro e foi sozinho na viagem, já que ele sempre achou que teve boa memória e que ia lembrar do caminho tranquilo. Mas é aí que começou a dar ruim. Seguindo o caminho para essa suposta aldeia onde deveria ter uma placa indicando o nome do lugar e a distância que faltava, simplesmente não tinha nada além de um nome estranho, Big Head Joe. Mesmo desconfiado, ele decidiu continuar nesse caminho até que ele chegou na aldeia, mas não era o que ele queria. A aldeia estava deserta, como se fosse uma cidade fantasma, e quando ele ia sair do carro, uma criatura humanoide saiu dos arbustos, só que diferente de uma pessoa normal, esse aí tinha uma cabeça fora do comum, era bizarro. Ai, meu Deus do céu. Foi aí que várias outras criaturas começaram a aparecer do nada e começaram a cercar o carro do cara, mas ele acelerou e foi embora pra casa. Depois ele olhou no mapa e estranhamente era realmente aquela vila que ele foi da última vez, só que ele simplesmente não prestou atenção em todos esses pequenos detalhes de filme de terror, né? Ou provavelmente alguma coisa muito bizarra aconteceu por lá nesse meio tempo. Por fim, além dele contar que nunca mais ia voltar nessa aldeia, ele também compartilhou essa história aqui na internet. Muito provavelmente ele tava no Ceará e nem percebeu, né? Mentira, velho, eu juro. Eu juro, parei. Maldição do Bento. Nesse tópico eu não achei tanta coisa, além de uma maldição chamada Maldição do Coronel, e pelo que eu tava vendo, provavelmente é esse mesmo. O Google Tradutor que tá de sacanagem com essa tradução. A lenda começou a circular entre os times de beisebol em 1985, depois do time Hanshin Tigers vencer uma partida, e os fãs jogarem no rio a estátua do falecido fundador do KFC. Muitos na época acreditaram que por causa dessa atitude foi feito um tipo de maldição em
cima do time de beisebol, já que depois desse incidente, o time ficou 18 anos sem ganhar nada. O contexto de toda essa doideira foi depois da vitória dos Tigers em cima do Seibu Lions, conquistando a primeira e única vitória do time na liga japonesa. Os torcedores ficaram malucos e cada torcedor que tinha uma aparência parecida com a de um jogador pulava da ponte em um canal. Mas faltou um. Ninguém se parecia com o jogador Randy Bass. Então os torcedores pegaram a estátua do KFC, já que tinha barba e não era japonês, e jogou da ponte também. É isso. Essa parada foi tão bizarra que sempre os KFCs colocam as estátuas do Coronel Sanders pra dentro das lojas, pra evitar a torcida dos Lions em dia de jogo. E até tragédias já aconteceram por causa dessa comemoração no mínimo bizarra, né? Um cara de 24 anos foi empurrado nesse canal e morreu afogado, já que provavelmente ele não sabia nadar. E a partir daí o governo começou a mandar diversos policiais para cuidar do lugar e tentar controlar a torcida, para não deixar ninguém mais fazer essa loucura. Apesar de mesmo assim o povo ir lá e pular, não adianta nada. Em 2009, finalmente a estátua foi recuperada. Nesses anos, diversos mergulhadores e tanques de drenagem ficaram procurando essa estátua. Ela estava sem a parte inferior do corpo e sem a mão direita, mas no dia seguinte eles já acharam essas partes que estavam faltando. Depois dela ser restaurada, ela foi mandada de volta para o KFC, e como o restaurante que ela tinha saído não existia mais, a estátua foi colocada em uma filial, cachorro com rosto humano. Essa lenda é conhecida pelos japoneses como Jimin-ken e começou a ficar popular entre 1603 e 1868. Eles descrevem esse animal como um tipo de vira-lata, e cães com essa aparência humana é considerado mau presságio e muitas vezes são culpados por acidentes e desastres. Na era Edo, esses cães eram vistos com frequência à noite pelos moradores, até que começaram a virar tema nas notícias da época. Tem rumores que até um deles já chegou a ser capturado e feito de atração para shows. Em geral, dá pra falar que essa criatura é um chupa-cabra japonês. E apesar que durante os anos, diversos relatos de moradores que avistaram esse bicho foi se popularizando, nada concreto foi registrado até hoje. Babá roxo. Esse espírito é de uma senhora bem velha que ataca as pessoas arrancando seu fígado no banheiro das escolas. Dizem que tem formas de escapar, como dizendo Murasaki 3 vezes ou pegando um objeto roxo. A aparência dessa senhora é descrita como intimidadora. De acordo com a lenda, ela é bem alta, com cabelos bem longos e usa um kimono roxo. Diferente dos outros mitos que se passam no banheiro também, esse aqui não tem uma hora exata ou nem mesmo um tipo de ritual pra acontecer. Ela só pode aparecer do nada e te matar. Mano, cagar no Japão deve ser foda, porque os banheiros lá é mais perigoso que o Rio de Janeiro, velho. Taira no Masakado. Essa história é extremamente grande e se eu falasse tudo aqui nesse vídeo, com certeza nesse tópico a gente ia ficar uns 40 minutos. Então eu vou dar aquela resumida extrema pra vocês. Taira no Masakado era um samurai do período Heian. Esse momento da história era considerado o último período da história clássica japonesa. Ele era considerado um dos melhores guerreiros samurais de toda a história do Japão. Ele nasceu por volta de 900 depois de Cristo e foi morto com aproximadamente 38 anos. E depois da sua morte é dito que seu espírito voltou como um fantasma vingativo, trazendo destruição para todo o país. Ele fez alguns feitos importantes para a história, como uma revolução liderada por ele mesmo, atacando várias províncias da época, além, é claro, de ganhar muita popularidade entre os camponeses que apoiavam ele. O governo, para vocês terem noção, ficou até com medo dele tomar o poder e se tornar um imperador, condenando ele então à morte, fazendo vários de seus apoiadores e aliados o traírem, arrancando a cabeça do massacrado em uma emboscada. Algumas lendas dizem que mesmo depois de decapitado, a cabeça dele não se decompôs, e que muitas vezes dava pra ouvir ele falar para as pessoas colocarem a cabeça de volta no corpo para ele lutar mais uma vez. Alguns casos históricos, como uma praga que atingiu Edo, um terremoto chamado de Kanto, a morte misteriosa de várias pessoas importantes do governo, além de acidentes, doenças, avistamentos misteriosos, tudo foi atribuído à ira do espírito de Masakado, o que faz as pessoas sempre fazerem rituais de purificação, além de nos tempos atuais a população ter um grande respeito por ele, tratando realmente o cara como se fosse um tipo de entidade. Babasari. Pela primeira vez aqui no Iceberg, o tópico é sobre um personagem de anime, cara. A Babasari é um personagem que tem uma forte semelhança com o Ceifador, e ela tem um poder de mudar a realidade. Esse espírito assombra crianças solitárias em suas casas, e para isso acontecer a criança tem que acreditar nela, além de ter medo. Ela não aparece para crianças corajosas e nem adultos, já que não acreditam na existência dela, ou se acreditam não tem medo dela. No episódio do anime, os personagens tentam matar o espírito jogando água quente nela, mas um pouco depois foi mostrado que essa solução não é lá muito eficaz, né? Não é permanente. Ela apareceu no 6º episódio e fez uma participação especial por causa da sua popularidade no 20º episódio, todos do anime Ghost Stories, que é tipo um anime que um grupo de alunos some
ameaçados por um fantasma diferente a cada episódio. Jet Baba. Essa lenda é até que bem curta e engraçada, comparado com o que a gente já falou aqui nesse vídeo. E não é sobre um demônio em banheiro, né? Pelo amor de Deus, mais um é foda. É mais bizarro que isso ainda, eu acho. A Jet Baba é uma idosa avistada em rodovias do Japão, correndo como se tivesse com um motor a jato nas costas. A questão problemática aqui é que dizem que esse espírito, se passar por você meio que é amaldiçoado e é questão de tempo até acontecer algum acidente na sua vida. Os japoneses têm umas lendas assim que é meio esquisito, porque eles não acreditam só na Jet Baba, mas também na 100 kg Baba e na Turbo Baba. É o time das véias que corre mais que o Relâmpago Marquinhos, velho. É foda. Os caras é as véias de Fórmula 1. Agora imagina a cena de você dirigindo suave na estrada e passa uma velha do seu lado correndo a milhão e te passa ainda. Tsunaki Baba. Tsunaki é um yokai que tem sua origem relacionada ao governo de Nara, e o nome desse espírito meio que entrega o que ele faz. Basicamente, em tradução livre, fica alguma coisa como a velha que joga areia. E basicamente ela gosta de jogar areia principalmente em viajantes que estão caminhando em florestas de bambu à noite, ou pessoas caminhando próximas à sede do governo. A parada aqui é que esse espírito é considerado inofensivo. O máximo que ele pode causar é uma cegueira ali temporária por causa da areia, e é isso. A sua aparência até hoje é desconhecida e nem o porquê dela fazer isso com as pessoas. E sei lá, eu tenho uma teoria. Talvez seja o Zóio no Japão fazendo o desafio hardcore. O máximo que a gente tem sobre o seu visual é algumas ilustrações feitas em alguns mangás que acabaram ficando bem populares. Tirando isso, o resto permanece um mistério. Modelo humano misterioso. Bom, pelo que eu consegui achar, basicamente esses modelos de anatomia humana no Japão é uma coisa que o povo fica meio que com o pé atrás, acreditando que esses bonecos assombram as escolas durante a noite. Muito disso vem de um episódio do anime Gakkou no Gaiden, ou Histórias de Fantasmas, né, mais uma vez, mas a parada é que em um dos episódios eles introduziram esse boneco como um tipo de yokai, e a partir daí esse misticismo começou a ficar popular. É mais ou menos isso. Camada 3, Estação Kisaragi. Essa história também se originou no fórum 2Channel em 2004, nos tópicos onde os usuários falavam de coisas estranhas que aconteceram com eles. No começo era tudo anônimo, então esse usuário é misterioso até hoje. O usuário durante alguns minutos começou a conversa com os moderadores sobre o que supostamente estava acontecendo com ele ali naquela hora. O usuário normalmente pegava um trem para ir pro trabalho, mas nesse dia aconteceu uma coisa estranha. Além do trem não parar em nenhuma estação, todas as pessoas que estavam com ele no vagão estavam dormindo. Ele andando pelos vagões para tentar achar o condutor, viu que as janelas estavam cobertas, e ele foi reparando também o trajeto que estava fora do comum, já que ele passou por um túnel, e o trajeto daquele trem não tinha nenhum túnel. Por fim, o trem parou em uma estação chamada Kisaragi, e ele nunca tinha ouvido falar dessa estação, então ele ficou com uma dúvida se deveria ou não descer, mas ela acabou descendo. Durante muito tempo o usuário ficou conversando com os moderadores sobre o lugar, que era praticamente um lugar fantasma, além de que fora da estação era um campo aberto com montanhas. Então, seguindo o conselho de um dos moderadores, a pessoa começou a voltar pelos trilhos, e mesmo ligando para os parentes e para a polícia, parecia que ninguém sabia onde era esse lugar. Além de que quanto mais a pessoa caminhava, mais vinha uma sensação de que tinha alguma coisa seguindo ela, e realmente tinha alguém. Um velho com uma perna só, que sumiu no breu da estação. Ela correu e seguiu em direção do fim do túnel, já que durante todo esse tempo ela estava ouvindo um tipo de sino, e quando ela saiu do túnel, ela encontrou uma pessoa que parecia confiável e que queria ajudar. Essa pessoa era condutor de trem e falou para ela entrar em um trem que estava por lá e ele ia levar ela de volta para casa ou algo do tipo. Mas durante o caminho, ela viu que não era nada disso que estava acontecendo, já que o caminho que ele estava fazendo era em direção das montanhas. E o cara que estava até então de boa, né, parecia confiável e tal, começou a falar um monte de bizarrice, sozinho. Seu último post foi falando que tentaria correr dali, e depois disso, esse usuário nunca mais foi visto publicando qualquer coisa no fórum. Satoru-kun. Esse é um espírito de um demônio que se projeta no mundo dos vivos em forma de criança. A lenda diz que essa entidade conhece tudo sobre o passado e o futuro, e por conta disso pode responder sobre qualquer pergunta. Outra versão diz que ele pode realizar um desejo, e para invocar ele você precisa fazer uma ligação específica em um orelhão. O ritual em si é bem simples, é só você ir pro orelhão e ligar pro seu próprio celular. Aí você precisa falar a seguinte frase 3 vezes: Satoru-kun, Satoru-kun, se você estiver aí, por favor, poderia vir aqui? Depois disso, é só encerrar a ligação e desligar o celular, que o espírito supostamente vai aparecer na sua casa, e dentro de 24 horas você vai receber uma ligação dele, que ele vai ir dizendo aos poucos onde ele tá, até anunciar que tá atrás de você. Mas tem um porém: caso você vire para trás e encare ele, ou você não tem uma pergunta pronta para fazer, ele pega sua alma e transfere pro mundo dele. Telefone para Maria. Uma menina, quando se mudou de casa,
acabou perdendo a sua boneca e a partir daí ela começou a receber várias ligações bizarras da boneca abandonada. E uma noite os pais dela saíram e ela ficou sozinha em casa, até que o telefone tocou e ela foi atender. E ela ouviu uma voz muito aguda do outro lado da linha. Olá, é a Mary Sam, estou no depósito de lixo agora. E aí a menina acabou se assustando e desligou o telefone, mas o telefone começou a tocar de novo. Olá, é a Mary Sam, estou na loja da esquina agora. E de novo a menina desligou, mas o telefone tocou mais uma vez. E mais uma vez a garota foi atender. Olá, é a Mary Sam, estou aqui na frente da sua casa agora. Aí que a menina tremeu a base. Ela foi até a porta para ver o que estava acontecendo e por sorte, até então, não tinha ninguém. O que fez ela pensar que era só um trote. Mas é aí que as coisas ficaram piores. Quando ela já estava indo ficar de boa no quarto, o telefone tocou de novo. Olá, é a Mary Sam, estou bem atrás de você. A menina se virou, mas já era tarde demais. Quando seus pais voltaram, encontraram a garota já morta e esfaqueada. Essa história aí me lembra esses filmes de boneco tipo Annabelle, enfim, é bem bizarro, mano. Pedra da Menina. Na província de Niigata, foi erguida em 1970 a maior estátua Kenon de todo o Japão. Tudo para rezar pelas almas das vítimas de uma enchente que teve em 69 e pedir pela paz e segurança do lugar. Passando um ano, em 1971, um cara que morava em Niigata pegou uma pedra que estava ali próximo do templo e levou para casa e depois dele lavar a pedra, começou a emergir um rosto de uma pessoa. Ele achou bem estranho o que estava acontecendo e levou a pedra até a sala de retorno do templo e deixou lá. Esse acontecimento ficou bem popular entre os moradores e muitas pessoas reconheceram o rosto que estava aparecendo na pedra, falando que era bem parecido com a de uma menina que desapareceu por causa da enchente. Apesar desse fenômeno ter ficado conhecido de uma forma mais espiritual, muitos acreditam que essa pedra tem mais um simbolismo de relembrar os desastres que aconteceu ao decorrer dos anos lá em Niigata. O mistério da estátua de Kinjiro Ninomiya. Mais um tópico que se trata de um anime, mas dessa vez tem ligação direta com a vida real. A estátua de Kinjiro apareceu na sexta adaptação do anime Gegeki no Kitaro. No 10º episódio, os personagens estão aproveitando as férias nas fontes termais, até que eles descobrem sobre eventos estranhos acontecendo na escola deles. Basicamente é isso. Eu recomendo bastante vocês assistirem o episódio. Mas enfim, agora indo pra vida real, ou quase isso pelo menos, durante a noite acreditam que a estátua ganha vida, já que várias pessoas relataram que viram a estátua andando em vários lugares diferentes pelas escolas, e todo mundo que viu dá a mesma descrição: uma estátua vestida com um tipo de kimono curto, um suporte para carregar lenha e livro nas mãos. Essa estátua foi baseada em um cara nascido no século XIX e nasceu sendo pobre, mas ao passar do tempo por causa do seu trabalho acabou saindo de camponês para um proprietário de terras. Ele também era considerado uma pessoa bem inteligente, já que nessa época camponeses praticamente não tinham ensino e ele pegou e estudou tudo por conta própria na marra. Ele teve diversos projetos para a redução da pobreza naquela época, além de implementar diversos projetos de reestruturação em várias terras. Até hoje esse cara é considerado como um símbolo de empenho no trabalho e perseverança. O Homem da Injeção. Essa lenda remete muito a um sequestrador, porque é falado que esse cara é um tipo de monstro que espera as crianças saírem da escola e ele pega e injeta um tipo de droga tranquilizante na criança e depois some com ela. A lenda ganhou fama recentemente, é considerado como um mito de yokai moderno, que é dito que ele fica nas proximidades ali só esperando uma vítima fácil. Com a repercussão, algumas pessoas acreditam que essa lenda só se popularizou por causa de casos de negligência médica, ou até mesmo por causa do medo das crianças de tomar vacina, já que a aparência desse suposto monstro seria parecido com a de enfermeiro. Tonkaraton. Tonkaraton é um espírito que tem um visual meio parecido com uma múmia, ele é coberto de bandagens e anda com uma espada nas costas, e se você não obedecer às coisas que ele mandar, ele te mata. Normalmente ele aparece em uma bicicleta cantando Tom Tom, Tonkaraton, e as suas vítimas são sempre crianças que estão voltando da escola à noite. Depois dele chegar na criança, a primeira coisa que ele vai falar é que é pra pessoa repetir a palavra Tonkaraton. Se você falar, tudo fica de boa, mas caso você não dê atenção ou não fale isso, ele pega a espada e te mata. Caso aconteça dele te matar, ele vai enrolar seu corpo inteiro com bandagens também, e você vai se tornar um espírito igual ele. E aí você tá se perguntando, beleza, se eu encontrar essa coisa na rua, eu já vou falar o nome dele e vou sair fora. E eu vou falar pra vocês, mano, caso você faça isso, ele também vai te matar, porque você falou o nome dele sem a sua permissão. Então tem que esperar o momento certo. Uma outra forma de escapar é estando com alguma bandagem no corpo, que ele não vai te parar, ele vai te considerar um amigo. Camada 4. Mistérios nos Quatro Cantos. Alguns amigos foram praticar alpinismo em uma montanha cheia de neve, mas durante o caminho eles foram pegos por uma avalanche. Dos 5 amigos, um infelizmente acabou morrendo. Como estava no meio de praticamente uma tempestade, não tinha como voltar. Então a única coisa que dava para fazer era continuar e encontrar
um abrigo até o tempo melhorar. Então eles pegaram o corpo do amigo morto e saíram procurando esse abrigo antes que todo mundo acabasse morrendo ali. Eles acharam uma cabana, então colocaram o corpo do cara morto no meio e os outros 4 ficaram um em cada ponta da cabana para fazer uma tática para não deixar ninguém dormir. A parada é que de 30 em 30 minutos cada um ia sair do seu lado da cabana e ir pro lado onde estava seu amigo, tudo em sentido horário. Então vamos supor, tinha um ponto A, B, C e D, a pessoa do ponto A ia para um ponto B, aí dava uma ombrada no amigo. O cara do ponto B ia pro ponto C e fazia a mesma coisa. O C vai pro D e assim por diante. Mas o que fez ficar popular essa lenda foi justamente o mistério de que para isso dar certo teria que ter 5 pessoas. Porque depois que chegou no D, o D vai pro ponto A, onde já não tem mais ninguém. Então quem deu a ombrada no cara do A que tava na posição B, tá ligado? Tava tudo escuro, então ninguém soube o que aconteceu. Pelo menos no fim eles conseguiram sair da cabana pela manhã e descer a montanha para ir embora. Cavaleiros sem cabeça. Essa lenda retrata uma história de um acidente que aconteceu em uma rodovia, onde o motoqueiro tava passando em alta velocidade até que um fio de piano esticado por lá cortou a sua cabeça. Além da moto cair, por algum motivo ela continua andando por mais um tempinho mesmo com o cara decapitado. Como um fantasma, acreditam que ele continua andando naquela estrada procurando seu suposto assassino e a sua cabeça decapitada. Boneca Vortex. A história dessa lenda é falada por uma adolescente que estava terminando o ensino médio. E como já é de se esperar pela quantidade de vezes que esse site já apareceu aqui nesse vídeo, mais uma vez foi publicado lá no fórum 2Channel. Várias pessoas foram para um tipo de acampamento e aos arredores tinha praticamente só umas lojas de conveniência e uma casa misteriosa em construção. E já é de se imaginar o que começou a acontecer, né? Durante vários dias, diversos alunos presenciaram coisas estranhas vindo dessa casa, como uma figura infantil lá dentro observando as pessoas e tal, porta se abrindo sozinha, barulho de passo, coisinha clichê de filme assim, sabe? Ao todo juntaram 6 crianças para irem até essa casa para ver o que tinha lá. E depois deles explorarem essa casa, muita coisa começou a dar errado depois. Um dos alunos envolvidos nessa aventura maluca foi quase que possuído por essa entidade e o resto começou a ser assombrado. Depois dessa bagunça, bem no dia seguinte, os responsáveis pelo acampamento encerraram as atividades e mandaram todos os alunos de volta para casa. A parada começou a ficar tão na vibe de Annabelle que pouco tempo depois envolveu até templos religiosos, padres de exorcismo e diagramas místicos, só para vocês terem noção. No fim, foi descoberto que poderia ser uma yokai chamada Raio ou que poderia ser um tipo de maldição feita por alguém. A parada é que a boneca apareceu no santuário onde esses alunos foram depois do acampamento e teve uma treta sinistra entre o padre e essa entidade. E é claro que o padre saiu vencedor e tudo se normalizou no fim. Kashima Reiko. Esse é um espírito vingativo de uma mulher que foi abusada e espancada por um grupo de homens em uma noite. Depois deles irem embora, ela tentou se arrastar para ver se achava alguém para pedir ajuda enquanto ela não parava de gritar por socorro, mas ela já estava no limite e acabou desmaiando. E é aqui que mora o detalhe que causou sua morte. Ela desmaiou bem na linha do trem. E já é de se imaginar o que aconteceu. Pouco tempo depois, um trem passou e dividiu o corpo dela em 2, e ela ficou ali sangrando até a morte. A partir daí, ela voltou como um espírito vingativo buscando as suas pernas. Dizem que ela aparece principalmente nas casas de banho das escolas e nos banheiros das casas. E caso você acabe se esbarrando nela por aí, ela vai fazer com você o mesmo que aconteceu com ela. Ela simplesmente vai arrancar suas pernas. E uma curiosidade da hora é que esse nome Kashima Reiko significa máscara do demônio da morte. Além de que essa lenda é bem parecida com a do Tek Tek, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido fazer uma coisa bacana pra vocês assistirem. Eu me atrapalhei todo na produção desse vídeo porque ele é o mais longo que eu fiz em toda a minha vida. Aí eu não tô sabendo bem conciliar o meu tempo entre as coisas que eu faço e o canal, mas eu tô me organizando melhor agora. Eu quero aproveitar pra agradecer todo mundo que chegou no canal recentemente. O vídeo do Resident Evil 4, pra minha surpresa, foi super bem. E o estranho é que quando eu publiquei ele ano passado pela primeira vez no meu outro canal, ele não deu nem 200 views, se eu não me engano, tá ligado? E agora tá com 30 mil. Então, obrigado, mano. Sério, de coração mesmo. Muito obrigado. Isso aqui tá sendo um sonho se realizando pra mim e ter cada um de vocês aqui me fazendo companhia no canal é uma coisa incrível, mano. Muito obrigado mesmo pela energia incrível que vocês têm passado pra minha vida hoje. Mas enfim, tô finalizando o vídeo aqui. Um mês pra fazer isso, né? Meu Deus, um fucking mês pra fazer um vídeo. É de madrugada agora, inclusive minha área de trabalho tá uma zona, eu preciso arrumar tudo, tá tudo uma bagunça, eu tô muito desorganizado. Mas é isso, eu tô morto, mano. Meu Deus do céu, eu tô morto. Enfim, até a próxima.